Roma foi uma das civilizações mais importantes da antiguidade e exerceu enorme influência sobre a formação do mundo ocidental. Sua história estende-se por mais de 1000 anos e pode ser dividida em três grandes períodos: monarquia, república e império. Durante sua existência, Roma transformou-se de uma pequena cidade localizada na Península Itálica em um vasto império que dominou territórios na Europa, Ásia e África, deixando contribuições duradouras para a política, o direito, a arquitetura, a língua e a cultura. Segundo a tradição romana, a cidade foi fundada em 753 a.C. pelos irmãos Rômulo e Remo. A lenda conta que eles eram descendentes do herói troiano Enéas e foram amamentados por uma loba após serem abandonados quando bebês. Embora essa narrativa faça parte da mitologia romana, os estudos arqueológicos indicam que Roma surgiu da união gradual de pequenos povoados estabelecidos às margens do rio Tibre. Sua localização favorecia o comércio e a comunicação entre diferentes regiões da Península Itálica. O período monárquico estendeu-se aproximadamente de 753 a.C. até 509 a.C. Durante essa fase, Roma foi governada por reis. A sociedade era formada principalmente por patrícios, plebeus, clientes e escravizados. Os patrícios eram os grandes proprietários de terras e concentravam o poder político. Os plebeus incluíam comerciantes, artesãos e pequenos agricultores. Os clientes dependiam da proteção dos patrícios, enquanto os escravizados ocupavam a posição mais baixa da estrutura social. Em 509 a.C., os romanos derrubaram a monarquia e instituíram a república. Nesse novo sistema, o poder passou a ser exercido por magistrados eleitos e pelo Senado, instituição dominada pelos patrícios. A República Romana caracterizou-se pela busca do equilíbrio entre diferentes órgãos de governo. Os cônsules exerciam funções executivas, enquanto o Senado desempenhava papel central nas decisões políticas e militares. Durante a República ocorreram intensas lutas sociais. Os plebeus reivindicavam maior participação política e igualdade de direitos. Após diversas mobilizações, conquistaram importantes avanços, como a criação do cargo de tribuno da plebe, a publicação da Lei das 12 Tábuas e o acesso a cargos públicos antes reservados aos patrícios. Essas mudanças contribuíram para reduzir parte das desigualdades existentes na sociedade romana. Ao mesmo tempo, Roma iniciou uma expansão militar que transformou profundamente sua história. Inicialmente conquistou toda a Península Itálica e, posteriormente, enfrentou outros povos do Mediterrâneo. Um dos conflitos mais importantes foram as Guerras Púnicas, travadas contra Cartago entre os séculos III e II a.C. Após longos combates, Roma saiu vitoriosa e passou a controlar importantes rotas comerciais e extensos territórios. As conquistas trouxeram riquezas, escravizados e novas terras, mas também provocaram tensões internas. Grandes proprietários ampliaram seus latifúndios utilizando mão de obra escravizada, enquanto muitos pequenos agricultores perderam suas terras. As desigualdades sociais aumentaram, gerando crises políticas e conflitos civis. Nesse contexto surgiram líderes militares que acumularam grande influência, como Mário, Sila, Pompeu e Júlio César. Júlio César tornou-se uma das figuras mais importantes da história romana. Após conquistar a Gália, aumentou consideravelmente seu prestígio e poder. Em 49 a.C., atravessou o rio Rubicão com suas tropas, iniciando uma guerra civil. Vitorioso, tornou-se ditador vitalício. Suas reformas fortaleceram sua posição, mas despertaram temores entre os senadores, que o assassinaram em 44 a.C. Após sua morte, novas disputas levaram ao fim da República. Otávio, herdeiro de César, derrotou seus adversários e assumiu o controle do Estado. Em 27 a.C., recebeu o título de Augusto, inaugurando o período imperial. Embora mantivesse algumas instituições republicanas, o poder efetivo passou a concentrar-se nas mãos do imperador. O Império Romano alcançou seu auge entre os séculos I e II d.C. Nesse período, conhecido como Pax Romana, houve relativa estabilidade política, expansão econômica e intenso desenvolvimento urbano. Estradas, aquedutos, pontes, anfiteatros e edifícios públicos foram construídos em diversas regiões.
A cidade de Roma tornou-se uma das maiores do mundo antigo, com centenas de milhares de habitantes. A sociedade romana continuava marcada por desigualdades. Os escravizados desempenhavam papel fundamental na economia, trabalhando na agricultura, mineração, comércio e serviços domésticos. Apesar disso, alguns podiam conquistar a liberdade e tornar-se libertos. A cultura romana incorporou muitos elementos da civilização grega, especialmente na filosofia, literatura, arte e religião. Foi durante o Império que surgiu o cristianismo. Inicialmente perseguida pelas autoridades romanas, a nova religião espalhou-se gradualmente pelo Império. No século IV, o imperador Constantino concedeu liberdade de culto aos cristãos. Mais tarde, o cristianismo tornou-se a religião oficial do Estado, transformando profundamente a cultura europeia. A partir do século III, o Império Romano enfrentou uma série de dificuldades, incluindo crises econômicas, disputas políticas, invasões de povos germânicos e problemas administrativos. Para facilitar o governo, o Império foi dividido em duas partes, Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. Em 476 d.C., o Império Romano do Ocidente chegou ao fim com a deposição de seu último imperador. Já o Império Romano do Oriente, também conhecido como Império Bizantino, continuou existindo por quase 1000 anos. O legado romano permanece presente até hoje. Muitos sistemas jurídicos modernos inspiram-se no direito romano. Diversas línguas, como português, espanhol, francês, italiano e romeno, derivam do latim. Conceitos políticos relacionados à cidadania, administração pública e organização do Estado também possuem raízes romanas. Além disso, monumentos, técnicas de engenharia e obras literárias produzidas pelos romanos continuam sendo estudados e admirados em todo o mundo. A história de Roma representa um dos capítulos mais influentes da experiência humana, marcando profundamente o desenvolvimento das sociedades ocidentais ao longo dos séculos.